Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui novamente, dando continuidade à nossa aula, Então, vamos agradecer sempre a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá, E que nós possamos estar sempre agradecendo, E também vamos tirar um tempo para estarmos sempre nos cuidando, De suma importância que nós estejamos nos alimentando bem, tomando bastante líquido, Em tudo isso que estamos vivendo, vamos sempre, procurar não sair de casa mesmo só se for muito, muito necessário, Nós sabemos que nós ainda estamos nos resguardando a tudo isso, Então, é importante estarmos higienizando bem as mãos, fazendo uso do álcool em gel e se for sair de casa, tem que usar a máscara, tá bom? Então se cuidem sempre, Então vamos lá? Agora nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula, Começando aqui o nosso componente curricular de História, Então vamos lá. Vocês já podem pegar o livro de vocês, tá? E abrir na página 186, tá bom? Por favor, abram lá na página 186. Todo mundo tem história, Então, hoje nós vamos ver sobre essa questão aqui, olha só. É do capítulo 4, o tempo e a nossa vida, Então, vocês podem ver que imagem bonita, que fotografia linda, Então, essa fotografia, ela passa muitas coisas bonitas para nós, Então, essa imagem é uma imagem muito linda, uma imagem de amor, de esperança, Uma imagem onde se encontra aí o passado, o presente, E provavelmente o futuro, porque nós temos aí o quê? Uma criança e um idoso, Então, vocês podem ver aí que retrata fases da vida, Então, quando nós dizemos o tempo e a nossa história, porque nós temos uma fase, Nós temos uma história. Então, aqui vocês podem descrever. Então, nós já estamos falando sobre isso, das pessoas que estão retratando na fotografia, o que eu acabei de falar, Então, aqui o vovô com a sua criança, o seu netinho. E as fases da vida aqui. A fase da vida de criança e a fase idoso, na velhice. Então, quais são as transformações que a passagem do tempo pode causar em uma pessoa? Muitas transformações, Desde o nosso nascimento, a gente está sempre passando por diversas transformações. Todo o nosso corpo, diariamente, está passando por transformações. E aí, nós vamos adquirindo o nosso aprendizado, Então, muitas mudanças ocorrem em nosso corpo com o passar dos anos, Além disso, conforme vamos crescendo, assumimos novas responsabilidades. Então, olha só, vocês estão vendo aí essa imagem bonita, E agora a gente vai entrar mais a fundo aqui no nosso assunto. Então, como nós temos uma história, Então, todos vocês também têm a história de vocês, Os pais de vocês, os avós, todo mundo está sempre contando a sua história, Vocês, no futuro, irão contar a história de vocês para os filhos de vocês, para os netos. Ou seja, nós estamos sempre em constante transformação na nossa vida. Então, hoje nós temos muitas coisas que podem ser contadas essa história, Quando você nasce, então logo a mamãe faz o quê? Ela procura registrar, ter os primeiros registros, desde de fotos, roupinhas. Então, à medida que você vai crescendo, com certeza a mamãe guarda alguns objetos, para lembrar, porque faz parte da sua história, Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho, Todas as pessoas têm uma história de vida, então nós vamos conhecer aqui uma história bem legal, tá bom? Acompanha aqui com a tia. Todas as pessoas têm uma história de vida. Ela é contada por documentos, fotografias, objetos, roupas, brinquedos, diários e outros registros. Olha só aí, Então, olha só como está falando por documentos, fotografias, objetos, roupas, brinquedos, diários e outros registros, Então, olha só aqui como é que ela é contada. E tem muitas outras coisas também, Então, acompanhe a leitura.
Lembranças do vovô. Vamos já descobrir aqui o que essa história quer nos passar. Vamos lá. Ajudei vovô a guardar tudo no armário. E, mais tarde, quando vovô voltou, eu lhe perguntei sobre as cartas. Olha só aqui, ó, mais um tipo de documento, né? Algum registro. Então, carta. Eu lhe perguntei sobre as cartas, tá? Ele abriu a caixa e nela havia uma porção de envelopes amarelados com selos antigos. Botando aqui, certo? Com selos antigos. Cartas, cartões e até alguns poemas de meu bisavô. Emocionado, vovô leu um poema para mim. Por que o senhor ainda guarda tudo isso, vovô? Aí o avô dela respondeu assim: sabe, minha neta, nós somos um pouco de todas as nossas lembranças juntas. Algumas vão ficando desbotadas pelo tempo, outras vão dando um novo colorido à nossa vida. E é com elas que vamos escrevendo a nossa história. Olha que lindo, né? Muito bonita. Essa história aqui merece uma salva de palmas, né? Então vejam. O que o avô falou para a netinha? Então ele estava muito emocionado, porque ali tinha muitas coisas, né? Então tinha uma história ali naquelas cartas, né? E ela estava ali observando da emoção do avô dela, né? Que no caso, ele disse para ela, né? Que em alguns poemas, cartões e até alguns poemas de meu bisavô. Emocionado, vovô leu um poema para mim. Então vejam, gente, quantas coisas bonitas tinha ali e o quanto era precioso, né, para aquele vovô ter ainda aquela emoção. Então, com certeza passa um filme na cabeça, né, da pessoa, porque ali são momentos que foram registrados, né, e que você vai relembrar toda a sua trajetória, né, a sua história, através desses registros, né? Então, documentos, fotografias, né? Olha só, e esse registro que ele guardou e essa lembrança bonita que ele guardou, né? De seu pai, né? Porque é o bisavô da menina, né? Então, olha só, o vovô dela já muito emocionado. Então, ou seja, lembranças bonitas e a frase que ele deixou para nós, né? Também, ele diz assim, olha só, as nossas lembranças juntas, algumas vão ficando desbotadas pelo tempo, outras vão dando um novo colorido à nossa vida, e é com elas que vamos escrevendo a nossa história. Ou seja, um novo colorido para a vida dele, com certeza já foi a realização, né, da família, os filhos, os netos, né? Mas sendo que ele trazia consigo todos esses registros, né, da vida dele, e tinha também, né, essa possibilidade de estar ainda, né, vivendo novas histórias, né? Então é importante que a gente, né, que a gente esteja sempre atento a tudo isso, né? Porque todas as pessoas têm a sua história de vida, né, tem algo para contar. Então é muito bom ouvir as histórias, né, principalmente dos nossos avós, a nossa família, né? Todo mundo tem sua história. E vocês futuramente irão contar a história de vocês, né? Deus, ele nos dá a graça de todos os dias amanhecermos, né, vivo. E todos os dias nós escrevemos a nossa história, né? A cada dia ele nos dá essa oportunidade, né? Então, na escola, com certeza você tem uma história para contar, em casa, com os familiares, né? Aonde você vai sempre deixando, fazendo esses registros, uma viagem que você faça. Então, tudo é muito importante, né? Então, são registros diários que a gente vai fazendo. Aqui a tia trouxe a linha do tempo, né? A linha do tempo de Pedro, que é outra criança, né? Que está mostrando algumas coisas, né, da vida dele, tá? Então, nós temos aqui a sequência de alguns anos, né? Onde ele diz assim, 2013, ganhei os sapatinhos da minha tia, tá? Aí, 2014, comecei a andar nesta época, meu brinquedo favorito era um ursinho,
né? Então, olha só que registro legal, para ele não esquecer, né? Então, com certeza foi guardado com muito carinho. Aí, em 2015, fiz meus primeiros desenhos. Olha só o registro aqui dele, né? Dos primeiros desenhos. Aí, em 2016, ganhei vários dinossauros de plástico. Então, já está retratando a questão dos brinquedos, né? Então, olha só, ele ganhou vários dinossauros de plástico, mas com certeza esse dinossauro, né, deveria ser o que ele mais gostava. E aqui, os dias atuais, né, em 2020, ganhei uma bola. Olha só, então nós temos aqui o registro de 2013, né, o que ele ganhou da tia dele. Então, em 2014, o brinquedo favorito dele também era o ursinho, né? Aí ele começou a andar também nesta época, né? Então, olha só, aqui ele está falando de 2 registros, ó. Porque aqui ele está dizendo, comecei a andar nesta época e meu brinquedo favorito era o ursinho, né? Então, olha só aqui. Em 2015 já fez os primeiros desenhos, que ele ganhou vários dinossauros de plástico, né? Mas aqui trouxe esse para representar. E hoje que ele ganhou uma bola, em 2020, né? Então, bem interessante a linha do tempo do Pedro. Agora, aqui no nosso livro, nós vamos observar, né, algo bem interessante da linha do tempo aqui do nosso personagem, tá? Então, todo mundo tem história. Todas as pessoas têm uma história. A história de cada um é formada por tudo aquilo que ocorreu em sua vida. Observe a seguir alguns acontecimentos da história de Lucas, tá? Então, olha só, aqui está no nosso livro e nós vamos acompanhar. Então, vamos ver aqui, ó, o nascimento de Lucas, né? Lucas com seus pais, vejam aí, né, a alegria dos pais com Lucas, né, a admiração dos pais, a mamãe do Lucas com ele nos braços. Aí nós temos aqui Lucas com 1 ano, né? Então, olha só, a primeira festa de aniversário de Lucas, né? 1 ano de idade, Lucas aí já, né, bem grandinho, olha só, aqui festejando o seu aniversário. Com 2 anos, Lucas aprendendo a comer sozinho, né? Lucas já fazendo suas descobertas, né? O que é muito interessante. E aqui, aos 3 anos, o primeiro dia de aula de Lucas na escola do bairro. Então, vejam que interessante, né? E que registro lindo deve ter sido esse dia, o primeiro dia de aula, né? Que é de suma importância na vida de um ser humano também, né? Entre muitas coisas. Aí, aos 4 anos, nasceu a irmã de Lucas. Olha só que bonito, né? Então, a família estava aumentando, né? Então, olha que lindo. Aos 4 anos, nasceu a irmã de Lucas. Aos 5 anos, Lucas e sua irmã ganharam um cachorro. Olha só, um bichinho de estimação aí, né? E aqui, aos 6 anos, Lucas participou de um campeonato de futebol no bairro. Olha só, o Lucas já um pouquinho maior, né? Participando aí de um campeonato de futebol. E aos 7 anos, caiu o primeiro dente de Lucas. Também é um momento muito importante, né? Então, vejam, todos os momentos são importantes, né? Todos têm uma história. E aqui nós temos 3 perguntas interessantes, né? E essas perguntas vocês irão responder, tá? Então, quantos anos Lucas tinha quando começou a estudar? Tá? Então, aqui, ó, para vocês observarem, tá? Vocês vão observar, vão analisar. A tia falou, né, de cada fase aqui, tá? Então, vocês irão completar, né, vocês irão completar essas observações, vocês irão analisar, irão prestar muita atenção para poder responder as perguntas, tá? Então, olha só. Quantos anos Lucas tinha quando participou de um campeonato de futebol no bairro? Aí vocês vão olhar, né, desde o primeiro ano, o que aconteceu com 2 anos, com 3, com 4, com 5, com 6 e com 7 anos, tá? A terceira questão, ela precisa de muita atenção, tá? Precisa de muita atenção, porque olha só, o que aconteceu primeiro na vida de Lucas? O nascimento de sua irmã ou o seu primeiro dia de aula? E aí? Tem que prestar atenção, tá? Para vocês poderem responder essas questões, tá?
Então, essas questões aí, elas serão a nossa agenda, tá? Vocês irão responder a página 187, tá bom? Vocês podem estar até escrevendo no caderno, tá? As perguntas e respondendo, tá? Então, a infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Essa é uma frase muito bonita de Jean Piaget, tá? E espero que vocês tenham entendido a nossa aula, né? Então, a tia encerra deixando essa frase muito bonita, tá? Muito maravilhosa para todos vocês, tá? A infância, ela realmente é o tempo de maior criatividade na vida do ser humano e, com certeza, a nossa criança, ela viverá eternamente dentro de nós, tá bom? Que vocês tenham todos um belo dia, né? Que caprichem nas suas atividades e que Papai do Céu nos abençoe, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.